valor político da comunicação social foi o tema do terceiro encontro do ciclo de conferências Repensar a Autonomia do Futuro, promovido pelo Instituto Histórico da Ilha Terceira para comemorar os 50 anos da autonomia açoriana, uma autonomia que não se faz sem comunicação social livre. Num tema que nos junta e nos convida também a olhar para a autonomia, não só como um sistema político ou um sistema jurídico, mas também como um projeto de cidadania que precisa também de ser vivido, pensado e partilhado. E é aqui que entra a comunicação social, porque sem comunicação não há comunidade, sem imprensa livre não há democracia e sem uma comunicação social capaz de informar, questionar e aproximar, também a autonomia perde a sua vitalidade. E é importante lembrar que a nossa autonomia nasceu em grande parte de um esforço coletivo de afirmação identitária, mas também uma vontade, de alguma forma, de decidirmos o nosso destino, mas estes anos depois, há aqui várias perguntas que se colocam. Como é que os açorianos sentem e usam a sua autonomia e como é que nós podemos garantir que a comunicação social continua a ser um espaço de reflexão da unidade regional? A imprensa regional tem sido uma verdadeira guardiã da autonomia açoriana. A imprensa regional tem feito um pouco esse trabalho, uns órgãos de comunicação social mais do que outros, desde o início. Desde o 25 de Abril, esse debate foi feito em jornais como o Diário Insular, como a União, o Correio dos Açores, o Açoriano Oriental. O que é que seria a autonomia? Uns com posições mais moderadas, outros com posições mais progressistas, vá lá, ou mais radicais, e isso acabou, essa reflexão que decorreu na imprensa acabou por ficar plasmada no Estatuto Político-Administrativo de 1976. Essa reflexão que a sociedade fez acabou por passar também para essas peças de legislação e para aquilo que é a autonomia hoje em dia. Via-se na imprensa a reivindicação por instituições regionais com legitimidade democrática, o sentimento de injustiça histórica face ao centralismo de Lisboa, que ressurgiu em força depois do 25 de Abril, toda essa reflexão, e a autonomia era apresentada como um caminho para o desenvolvimento económico, social e cultural. E nos dias de hoje? Atualmente, nós temos um cenário de pobreza e desigualdade nos Açores que é o maior do país. Temos números que foram conhecidos há bastante pouco tempo por parte do Instituto Nacional de Estatística, que colocam a taxa de pobreza em 24%, mais de 24% nos Açores. A Madeira tem 19%, portanto os Açores são o pior cenário. E até há um estudo da Rede Europeia Antipobreza que coloca os Açores como o caso de maior vulnerabilidade. E até diz que a Madeira fez um certo caminho que nós não fizemos, da aproximação à realidade nacional. Isto para dizer que o jornalismo tem que entrar mais do que nessa reflexão sobre o que é autonomia num sentido abstrato, o que é que formalmente tem que ser, que peças é que têm que ser mudadas de um sítio para o outro. O jornalismo tem que entrar naquilo que eu chamo a era da autonomia dos factos. Portanto, nós necessitamos de uma imprensa crítica e independente. Isto é extremamente difícil hoje em dia porque é uma imprensa que está em dificuldades profundas. Que faça essa reflexão sobre a autonomia. Eu acho que isso até é feito. Eu trabalho num órgão de comunicação social que faz um bocado essa reflexão, que aborda a questão do centralismo, que preserva essa memória coletiva do que foi a autonomia e do que é, mas que, sobretudo, tem um discurso crítico e baseado nos factos. O jornalismo é jornalismo, seja feito aqui, seja feito em Nova Iorque, seja feito em qualquer outro ponto do mundo. O jornalismo deve a sua lealdade primeira aos factos e à verdade. Isto para dizer que há um discurso pouco crítico em relação à forma como a narrativa do centralismo é utilizada e até muitas vezes é utilizada pelos próprios poderes. O jornalismo aceita muito facilmente, e para mim o caso de todo este debate que está a haver em termos da Lei de Finanças Regionais é mostra bastante isso. O jornalismo muito facilmente morde a narrativa do governo regional contra os centralistas de Lisboa, que não lhe conferem dinheiro suficiente, mas muito mais dificilmente faz a leitura de também um governo que, num cenário que gera dificuldades, aumentou despesas e baixou impostos. Eu diria que a imprensa regional foi e continua a ser essencial nesta construção da autonomia, mas da real autonomia, e não da autonomia que dá jeito aos poderes instalados.
O jornalismo deve assumir uma postura crítica e construtiva, a sua lealdade é, sem dúvida, com os factos. E a autonomia tem de ser mais do que um símbolo, deve traduzir-se em melhorias concretas na vida dos açorianos. E o jornalismo tem sempre que partir para o seu trabalho deste ponto. 4 jornalistas terceirenses, um dos quais a moderar, e várias questões para analisar. Para o veterano Luciano Barcelos, já há demasiada política na agenda dos canais públicos regionais de televisão e rádio. A política moldou não só o canal de televisão, como também o canal de rádio, e isso não é necessariamente bom. Porque, nesta altura, estes canais utilizam 80% dos seus recursos a fazer política e derivados. Sindicatos, ordens profissionais, e depois foi criada uma narrativa que é, aliás, uma narrativa que era a única possível na altura. Há 50 anos está ali o Armando Mendes, está o Paulo Barcelos. Nós fomos os primeiros jornalistas profissionais dos Açores. E o nosso empenho era construir uma narrativa regional. Teria sido preferível construir uma narrativa que fosse o somatório de várias realidades, ou seja, o somatório de 9 realidades. Mas não foi esse o caminho seguido, até porque quando se implanta a autonomia, com o Mota Amaral, os canais públicos de rádio e de televisão são utilizados para promover a ideia da unidade regional, que efetivamente não existia e que alguns acham que ainda hoje é uma ideia artificial, não corresponde bem à realidade, é uma ideia imposta. Então, estes canais foram utilizados para, a partir de um polo, que era Ponte Delgada, depois com o somatório da Terceira e do Faial, vender esta ideia, vender ou promover esta ideia da unidade regional. Isto acabou por trazer consequências na forma como o jornalismo é praticado nestes órgãos de comunicação social. Mais de lado tem ficado a verdadeira função dos média. O jornalismo é um exercício de criatividade. O interessante não é satisfazer A, B ou C, seja por razões geográficas, seja por razões políticas, seja por razões económicas. O interessante é surpreender o consumidor, ou seja, fazer com que as pessoas em casa, quando veem uma reportagem da Eduarda Mendes, ou quando veem um texto escrito da Helena, pensem o seguinte: olha que engraçado, eu nunca tinha pensado nisto, nesta perspectiva. Não é isso que aconteceu ao longo destes 50 anos. Infelizmente não é isso que acontece nos tempos que correm. O que acontece é que estes canais são mais ou menos uma extensão do diário oficial, seja ele do Diário da Assembleia, e depois há outra série de condicionalismos. As pessoas, quando ficam zangadas, queixam-se à entidade reguladora da comunicação social, que em regra lhes dá razão. E, portanto, é complicado. No Centro da Autonomia, a sede da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. Eduarda Mendes é uma das jornalistas que tem sido um dos veículos condutores dos trabalhos do hemiciclo açoriano até à comunidade. Nós estamos a contactar diretamente com os decisores políticos, sejam os deputados, sejam o governo, e há aqui um triângulo, uma triangulação que é muito importante e acho que acaba por fundamentar, e vou falar dela até mais à frente. Há uma triangulação que é sistema político, sistema de mídia, sistema de comunicação social e sociedade civil. Esta triangulação, num jornalismo político, num jornalismo parlamentar, tem de funcionar, é a base. Ou seja, se nós temos um sistema político que emite as leis, que têm discussões que são relacionadas com a causa pública, depois temos a meio um sistema de comunicação social de mídia que tem o dever de traduzir para a sociedade civil. Portanto, se isto tudo funcionar assim, estamos mais ou menos lá. Se funciona ou não, vamos tentar descobrir. Nós também temos aqui uma agravante que é, aliás, nós, antes da agravante, nós temos o papel até de impor alguns dos temas que são tratados. Se calhar já ouviram, ou certamente já ouviram, muitos temas que saem primeiro
num jornal, na televisão, na rádio, depois serem alvo de discussão parlamentar, porque também nos cabe a nós colocar na ordem do dia aquilo que interessa. Um problema transversal a todos os órgãos de comunicação social, a urgência do imediato, que faz com que o jornalismo de investigação seja extremamente difícil de praticar, para além de redações pequenas. Nos Açores, a comunicação social privada continua com a corda ao pescoço, só com imaginação, muito malabarismo e injeção de dinheiro do próprio bolso dos responsáveis pelos órgãos de comunicação social é que tem conseguido resistir. Ainda assim, nos últimos anos, vários fecharam a porta e outros estão quase a fazê-lo. O futuro não é fácil, embora isto tenha que ter alguma solução, porque a situação geral da imprensa nos Açores e da comunicação social privada é paupérrima e, portanto, só o Estado pode garantir o funcionamento de órgãos de comunicação social que cheguem a toda a gente. Sei que é uma afirmação polémica. O compromisso com os factos deve ser uma das bases da atividade jornalística, mas há necessidade de adaptar a forma como as notícias são apresentadas, tendo em conta os tempos atuais, as plataformas disponíveis e os diferentes tipos de público. Ideias a ter em mente para voltar a aproximar a população dos média. Tema de extrema ou de grande importância, dada a força e a dimensão da palavra e da verdade e não das mentiras ou das falsas verdades. A simulação através de redes, portanto, com simulações através de redes sociais que proliferam nos dias em que vivemos. Seguir-se-ão outros dois temas já no ano de 2026, sobre o tema da história política como um ensinamento para o futuro da autonomia. E sobre a autonomia constitucional, portanto, outra conferência de base, o valor constitucional e político do sistema de governo próprio dos Açores. E, finalmente, no último encontro dos 50 anos da autonomia açoriana, encerrará com a merecida homenagem ao Dr. Álvaro Monjardim, primeiro presidente do Parlamento açoriano e, à época, também presidente do Instituto Histórico. O Instituto Histórico tem sede em Angra do Heroísmo, foi fundado em 1943 e tem promovido o debate e a reflexão em torno de diversos temas atuais e apoiado a edição de várias obras literárias.